Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rafael, sou diretor de inovação e empreendedorismo aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul e estou junto com o Dr. Thomas Schmidt para falar de um assunto muito relevante dentro das organizações hoje em dia, que é o ESG. Tudo bem, Thomas? Tudo bem, Rafael. Obrigado Thomas, pelo convite por estar aqui. É um prazer. Conta um pouquinho mais para os nossos amigos, quem está nos acompanhando de casa, o que é ESG e o porquê isso é tão falado hoje em dia. Então, o ESG é uma sigla, né, das palavras aí ambiental, social, governança. Claro que o ambiental é traduzindo, né, do environmental, e é traduz um anseio, né, da sustentabilidade, né, onde então as organizações começam a olhar e se responsabilizar pelas gerações futuras, né, do ponto de vista do meio ambiente. Então a gente está pensando, as organizações cada vez mais pensando do ponto de vista da sustentabilidade, com ações ambientais ambientalmente corretas, socialmente justas, né, e economicamente viáveis, né. Então, só buscando um pouco do histórico, qual é que é a diferença aí de sustentabilidade para ESG? Né, um pouco disso, do que é essa diferença. Sustentabilidade a gente começa a falar em 1970, na década de 70, e desde lá há práticas de sustentabilidade já. Só que mais recentemente, 2004 em diante, já há um olhar para tu trazer indicadores relacionados às práticas de sustentabilidade, aos critérios. Por que isso? Né? Para estar dando uma maior credibilidade ao que é a sustentabilidade de fato, né? Então começa a ter a comprovação a partir de indicadores validados, né? Não apenas só o nicho do negócio propriamente dito, mas também linkados a critérios que são adotados a nível global, né? Por exemplo, os critérios de ESG linkados às ODS, por exemplo, apoiadas às ODS, né? Então, de maneira resumida, a gente pode trazer que o ESG é uma comprovação com base em indicadores de performance, agora falando de indicadores de performance, validados, né, validados e que aquela organização de fato é sustentável, valida isso, né, que traz que aquela organização é de fato sustentável. E quem valida isso, pode estar validando isso, são os próprios governos, consultorias, empresas de auditoria, a própria academia dando suporte técnico, enfim, né? Tu vê que são esses atores que estão participando de uma maneira conjunta para poder estar dando visibilidade e transparência para essas práticas de sustentabilidade agora com esses critérios, né, apoiados. Bem legal, tu menciona a questão das ODS, né, Thomas, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o que corroboram que essa é uma pauta global. Então, quando a gente fala em ESG hoje em dia, nós não estamos falando de um assunto que é hype, que é uma moda passageira, muito pelo contrário, é uma tendência que já vem se sustentando e já vem de longa data se construindo e que é algo que não pode mais ser ignorado, né, por qualquer organização, esteja ela em outros países do mundo, mas também no Brasil. E nesse aspecto é muito interessante, né, o JP Morgan realizou uma pesquisa recentemente em distintos países, isso em 2022, entrevistando consumidores com relação aos seus hábitos de consumo. E com essa pesquisa se corroborou que cerca de 50% dos consumidores globais dizem que ao consumir produtos e serviços, ao tomar decisões relativas a consumo, eles levam em consideração fatores ambientais, sociais e éticos com relação às organizações, né, que fabricam esses produtos. Então, novamente, isso é algo que veio para ficar, né, e que é algo que toda empresa precisa estar muito atenta. Estamos evoluindo para isso, né? Cada vez os nossos consumidores são mais conscientes, a gente tem as redes sociais nos abastecendo diretamente aí do que as empresas, do que as marcas estão fazendo, e a gente vê uma motivação por parte do público industrial, empresarial, de estar mostrando, né, o que está sendo feito. Muitas empresas já vinham fazendo e agora tem a oportunidade de também, de uma maneira mais explícita, trazer isso, né? Mostrar e que o consumidor que está lá na ponta está tomando essa decisão, né? Seja com as questões sociais atreladas, seja com as questões ambientais, sejam com as econômicas, né? Então o tripé da sustentabilidade, a gente tem essa necessidade, a gente caminha para isso, né? Tem objetivos para isso, até para onde queremos ir, né? Então a gente vê que essa cobrança dos consumidores bate nas empresas que cobram também dos seus terceiros, dos seus stakeholders. Então as cadeias estão sendo
não digo repensadas, mas talvez revistas, pensando como a gente pode trabalhar de uma maneira coordenada, né, em prol da temática da sustentabilidade. De forma a gente efetivamente desenvolver ações baseadas em propósito, né? Então, unicamente o lucro, a exploração econômica, claro que ela é relevante, ela é importante, né? Porque sustentabilidade, ela tem vários vieses, né, Thomas, como tu mencionou antes. Mas a questão da inserção social, do benefício em prol, né, de todos os que fazem parte dessa cadeia, não aqueles unicamente direcionados à empresa, tem que ser levado em consideração. Tem muito trabalho bom sendo feito, né? E quando a gente consegue acessar isso, o consumidor, eu me coloco como consumidor aqui, a gente sabe que está contribuindo de alguma forma. Então, o peso dessas decisões que essas governanças estão tomando, estão buscando, né, dentro das suas empresas, nos seus nichos de mercados, mas também já saindo para fora, né, nesses movimentos, então, que buscam essa interação com os atores, eu acho que vem fortalecer, vem dar transparência e, de fato, contribuir para as questões da sustentabilidade, para a melhora do nosso ambiente, né, a diminuição aí dos nossos impactos, né. Nós estamos vendo mudanças climáticas, acompanhando toda essa demanda que está atrelada a essa discussão. Então, acho que é bom que cada vez mais a gente esteja vendo a participação desde grandes empresas, mas também de empresas menores que também estão junto participando aí do processo produtivo, né? E a discussão vai além também das empresas, né? Então, as empresas é uma discussão da sociedade, é uma discussão aí dos municípios, dos governos, da academia, e que bom que cada vez mais, não que esteja na moda, mas que a gente leve cada vez mais a sério, acho que é uma necessidade, que a gente consiga estar trabalhando essa temática e o ESG traduz isso aí, esse anseio, né? E os governos estão comprometidos. Passou-se a época em que unicamente o governo ele tinha um caráter punitivo de penalizar a empresa que não estivesse adequada com relação a, por exemplo, né, a legislação ambiental, e hoje se trabalha cada vez mais com uma estrutura de incentivos, né? Então, pensando, por exemplo, em outros países, a própria União Europeia já sinalizou alguns fundos de investimento, né, globais destinados especificamente a empresas, né, alinhadas à temática ESG, o que mostra que há uma oportunidade em termos de negócio enorme em todo esse universo. E com o potencial, claro, do Brasil se colocar como uma das potências, como um pioneiro bem posicionado para reverter essa sustentabilidade ambiental, social e em termos de governança, também em valor para as organizações. Teve uma situação que a gente participou de uma palestra com o pessoal do Banco Internacional, o BID, né, Banco Interamericano de Desenvolvimento. E aí nós, assim, como a gente pode, enquanto região ou Estado, como pode acessar os recursos, né? Olha, os projetos precisam vir com sustentabilidade, então a gente precisa dos indicadores aí. Quais são os teus indicadores de ESG apoiados nas ODS, por exemplo? Mas também como é que tu está olhando para a inclusão? Como é que tu está trazendo a inclusão para dentro do projeto? Como é que estão a inserção, né, ou mulheres em postos de coordenação? Não só ter mulheres no projeto. Eu preciso, assim, vocês estão trazendo esse público para a governança, entre outros exemplos. Então, assim, para chegar a um projeto lá, para ele ter um retorno, todas essas considerações vão precisar ser observadas, né? Então, já tem essas linhas de financiamento justamente pensando na sustentabilidade, mas até mesmo projetos de inovação, como tu vai entrar nele, tu vai passar por esse crivo, tu vai ter que demonstrar lá para estar acessando. Isso é um exemplo, né? Um exemplo, a gente tem outros aqui a nível nacional também, projetos que a gente, ou formas de fomento que a gente vê como a gente deve se posicionar. Não dá mais para pensar em um projeto que não está considerando a sustentabilidade, não a sustentabilidade lá no fim, onde eu vou botar um parágrafo. Não, como é que eu vou fazer desde o início, como é que eu vou considerar desde o início para que realmente a gente trabalhe a temática aí nessas esferas que são, né, ou nesses temas aí que é o ambiental, social e econômico. E eu acho que estabelecido que, inegavelmente, essa é uma temática importante para as empresas, para a sociedade como um todo, mas também é inegável que é complexo navegar
né, nesse oceano de informações, de ter essa visão holística que é necessária quando estamos falando em ESG, né, Thomas? E cada vez mais precisamos de pessoas capacitadas e que tenham competências e habilidades para auxiliar as organizações a desenvolver soluções, né, e saber como operar nesse ambiente. Exato, né? Por mais que a gente veja que há toda uma atenção de atendimento de legislação, né, por parte do público, principalmente empresas ali, em geral, mas como fazer conversar o social, o olhar da governança, a importância da governança, né, dentro da tomada de decisão, como vai relacionar, como todos os stakeholders vão olhar para essas decisões que vão estar ali dentro e, ao mesmo tempo, considerar as questões ambientais, né? Porque daqui a pouco tu pode fazer coisas muito ambientalmente corretas, mas que impactam socialmente, que impactam economicamente. Então, e aí, como equilibra isso? Como a gente dosa, né? Como a gente consegue dosar isso? Então, ter ciência, ter conhecimento, né? Esse olhar holístico que tu comentou, nessas 3 grandes áreas, que com certeza é bastante complexo, mas eu acho que então venha os cursos, venham para auxiliar nesse sentido. Então, a gente tem pessoas capacitadas, pessoas com vivência, exemplos na prática, onde a gente consegue mostrar e trabalhar junto, né? Trazer as realidades que nós estamos conectando para elucidar isso aí e ver qual é o melhor caminho. E falando um pouquinho da nossa pós em gestão de ESG, né, Thomas? Ela foi concebida justamente dentro dessa perspectiva. É bacana a forma com a qual ela foi construída, ou melhor, co-criada ao longo dos últimos anos, a partir de uma escuta que leva em consideração várias empresas, vários agentes do poder público, vários agentes da sociedade civil organizada, trazendo as dores que eles têm, né, ao se encarar com essa temática. E daí a gente desenvolveu essa metodologia muito própria nossa, né, por meio de toda essa escuta com esses diferentes agentes, de forma a entregar um curso que ele contemple tanto o aspecto acadêmico, o aspecto mais conceitual, mas agregando isso à prática do dia a dia, né, do que é necessário para a organização atuar com uma maior excelência nesses processos. Traz um ponto muito legal, assim, que a gente buscou co-criar o curso logo quando a gente montou a proposta, né, em parceria aqui com as universidades, aqui com a Unisc, e foi muito bom ouvir diversos professores, mas também nas empresas, né? Como esse curso parece para ti? Qual é a tua visão sobre esse caminho? Então, você está precisando? O que está precisando? Esse curso te atenderia. Então, a gente teve as considerações assim muito boas por parte de todas essas PAs, né? Mas destaco aqui o pessoal das empresas, dizendo, vocês estão considerando gestão dentro? É importante, como é que vamos conectar o ESG, né? Trazer essas ferramentas, metodologias ágeis, né? A gente agora trabalhando um pouco nesse ambiente de inovação, vê a importância, não só no ambiente de inovação, mas das metodologias ágeis de acelerar processos, já está, como é que é, um pouco batido, mas o fail fast, né? Se é pré-high, que a gente erre de uma maneira rápida, né? Mas, de uma maneira rápida e de uma maneira barata para que a gente saiba onde acessar. Isso aí. Então, nessas considerações, assim, mas desde como o público pode acessar, qual é o melhor período do curso, né? Então, a gente buscou trazer o ESG, logicamente, mas conectar de alguma maneira com ferramentas, metodologias voltadas ao ágil, enfim, né, nesse sentido, buscou fazer essa conexão e trazendo também um pouquinho desse tempero de inovação no sentido de estar colocando os atores para conversar também. Por que não? A gente tem esses ambientes, né, cada negócio tem sua característica, tem seu nicho e é bem complexo, mas ao mesmo tempo ele está inserido no município, ele está inserido em algum local. Então alguma relação a gente consegue fazer também onde eu estou agindo. Daqui a pouco a gente consegue sair um pouco dos muros das instituições e trocar informação e também voltando aí a ter outras oportunidades. E se estamos falando de ESG, estamos falando de inovação, né, Thomas? Estamos falando em mudança necessária em todas as organizações.
E isso tentamos contemplar de uma forma, ao longo da construção da metodologia do curso, de uma maneira muito presente, né? Uma metodologia que leva em consideração, como tu menciona, os aspectos mais técnicos, inclusive, que são necessários. Normativas, né? Boas práticas. Mas contemplando também um conjunto de metodologias que fazem, né, esse profissional, esse interessado no curso, desenvolver todo esse trabalho de uma forma mais ágil, mais alinhada, né, a uma política. As caixas de ferramentas ali que podem auxiliar nesses processos. Né? Não, muito legal, muito bacana. Bom, pessoal, falamos um pouquinho sobre essa temática super interessante, mas eu gostaria de convidar todos vocês a conhecer um pouco melhor o curso de Gestão e ESG que estamos formatando em parceria com todos esses agentes aqui da nossa região. As matrículas estão abertas até o dia 22 de outubro e na nossa página, nesse endereço que está aqui na tela, vocês podem ter mais informações. Também pelo WhatsApp, 3717 7425. Bati esse papo super interessante com o Thomas. Thomas, obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui junto conosco, pensando esse curso, né, trocando essas ideias. E vamos lá, estamos juntos, né? Fico à disposição. Muito obrigado. Confiram lá no site da Unisc mais um pouquinho do curso. E qualquer dúvida também que a gente puder ajudar, estamos aí.